Gente, olhem isso. Olhem essa obra de arte. Que coisa mais linda, gente. Olhem essa massa. Que fofinha. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal Kelly Chocolates. E hoje eu trouxe para vocês uma receita surreal de maravilhosa. É uma receita de bolo de cenoura perfeito. Tanto que o nosso bolo é super alto e super fofinho. Então, você quer aprender a fazer esse bolo maravilhoso? Então, bora aprender comigo que durante toda essa receita eu vou te dar várias dicas para o seu bolo ficar assim, ó. Lindo, maravilhoso, alto, fofinho, perfeito. Então, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreva, ativa o sininho para sempre ser notificado das receitas novas e bora lá aprender a fazer essa receita maravilhosa. E nessa receita nós vamos utilizar farinha de trigo, açúcar refinado, cenoura, fermento, óleo de milho e ovos. Para essa receita nós vamos utilizar 2 cenouras grandes, ou no caso, como as minhas cenouras são pequenas, eu vou pesar. Tem que ter 450 gramas de cenoura. Então eu vou começar descascando a minha cenoura. E agora, como eu disse, as nossas cenouras são pequenas, então eu vou pesar. 450 gramas tem que dar de cenoura, tá bom, gente? Aqui deu 440. Então tá bom, porque se eu picar mais uma cenoura vai passar muito. E como vocês sabem, o bolo de cenoura precisa de vários truquinhos para ficar perfeito, fofinho, não ficar com aquela massa pesada, ficar uma massa perfeita. Então aqui vai uma dica. Eu ralo as minhas cenouras antes de colocar no liquidificador. Isso vai fazer com que o seu bolo não fique embatumado. Cola em mim, que essa dica é boa. E aqui vai mais uma dica. No seu liquidificador você vai colocar primeiro os líquidos. Então nós vamos colocar o óleo. Outra dica para o bolo de cenoura ficar muito bom é você utilizar óleo de milho. Ele deixa o seu bolo muito mais fofo do que os outros óleos. Então eu indico o óleo de milho. Vamos colocar os ovos. Assim faz com que o seu liquidificador não force muito na hora de bater. E agora, depois que nós colocamos o óleo e o ovo, nós vamos colocar o açúcar. Colocamos o açúcar. Damos uma batidinha de aproximadamente 1 minuto. E agora sim nós adicionamos a cenoura. Mais uma dica. O único processo que precisa ser muito bem batido é esse, gente, dos líquidos com a cenoura. Porque depois a farinha de trigo nós vamos agregar ela na mão com o fouet. Ela não precisa bater, porque se você bater ela no liquidificador, ela vai desenvolver glúten e vai fazer com que seu bolo fique embatumado. Então, mais uma dica para o seu bolo ficar super fofinho é essa. Bata bem esse processo aqui por aproximadamente 3 minutos e no bolo nós já vamos peneirando a farinha e o fermento para depois que isso daqui tiver tudo batido, a gente vai agregar na farinha, tá bom? Enquanto o nosso líquido vai bater no liquidificador, nós vamos peneirar a farinha de trigo já junto com o fermento. Vamos lá? Agora que o nosso líquido bateu, nós vamos agregar ele a nossa farinha de trigo com fermento. E vocês viram que eu peneirei a farinha de trigo e o fermento, né? Isso também é uma dica boa para que seu bolo não fique pesado. Vocês vão ver, fazendo todas essas dicas, como que o seu bolo de cenoura vai ficar maravilhoso. Eu já deixei a minha forma untada. Coloquei o líquido e agora é só agregar a farinha ao líquido.
Não precisa bater muito, só incorporar mesmo. Outro segredo, não bata muito sua farinha de trigo, só até ela misturar no líquido. Passo a espátula para ver se não ficou, vocês viram que lá no fundo ficou farinha ainda? Termino de misturar. Pronto. Gente, olhem essa massa. Já dá pra vocês verem que esse bolo vai ficar perfeito, né? Ela é super fofinha, é perfeita. Vou dispor ela na minha forma. Gente, essa receita vai me render mais ou menos um bolo de 1,5 kg a 2 kg de cenoura. 1,5 kg se for um bolo só com coberturinha de chocolate, 2 kg se for um bolo vulcão. Ou se não, 2 bolos pequenos. Agora a gente vai levar ele para assar no forno que já esteja pré-aquecido a 180 graus. Agora nós vamos fazer a nossa cobertura de chocolate para poder colocar em cima do nosso bolo de cenoura. E nessa receita eu vou usar uma caixinha de leite condensado, 3 colheres de cacau 50% e 2 caixinhas de creme de leite. E nessa sequência eu vou colocar na nossa panela. Primeiro eu vou colocar o leite condensado, agregar o cacau e depois sim o creme de leite. Vamos lá fazer então? Uma panela de fundo grosso, nós vamos adicionar o nosso leite condensado e o cacau. Mexa lentamente para que seu cacau não voe todo para fora dessa panela. E agora que o nosso cacau já está todo incorporado no nosso leite condensado, nós vamos adicionar as nossas 2 caixinhas de creme de leite. E já podemos ligar o fogo. Sempre lembrando de mexer o nosso brigadeiro e raspar as laterais e o fundo, tá, gente? Para não grudar. Você vai mexer ele por aproximadamente 15 minutos para ficar com um ponto bem cremoso para você poder espalhar em cima do seu bolo. Lógico que depende da sua panela e do seu fogo, então fique atente ao ponto do seu brigadeiro. E esse é o ponto do nosso brigadeiro, gente. Olha que cremoso e maravilhoso que ele ficou. Agora nós vamos reservar e depois só colocar ele em cima do nosso bolo de cenoura perfeito. Bolo prontinho, agora nós vamos desenformar. E o segredo para desenformar é desenformar ele ainda quente. Você bate nas laterais e faz assim. Quando você sentir que já soltou tudo, você vira na bandeja. Antes de virar, eu vou cortar um pouco do fundinho dele porque eu quero fazer uma decoração bem bacana. Olhem que perfeição esse bolo. A massa ficou maravilhosa, super fofinho. Olhem isso. E o desmoldante, olha, saiu inteirinho. Que lindo, perfeito. Não precisava nem de decoração, mas é claro que nós vamos colocar uma decoraçãozinha, né? E agora nós vamos decorar. Aqui está o meu brigadeiro, bem cremoso. Vou pegar uma colher e vou espalhar. Olhem o ponto desse brigadeiro, que coisa mais linda. Quando vocês forem colocar em cima do bolo, é bom que ele esteja ainda meio quente. Então deixa para fazer o brigadeiro bem quase quando o seu bolo estiver quase prontinho. E agora nós vamos decorar ele com os farelinhos de bolo. Caso você queira colocar granulado em cima, você pode colocar também. Ou se você quiser fazer aqueles brigadeiros de ponto de enrolar uns brigadeiros e colocar em cima também fica muito maravilhoso. Eu vou fazer essa decoraçãozinha hoje um pouquinho diferente. Gente, olhem o charme que dá no bolo, que coisa mais linda. Tem como não dar vontade de comer um bolo maravilhoso desse? Um bolo desse no café da tarde, ou de aniversário, para receber aquela visita especial, ou até mesmo para você vender. Esse é o bolo que eu mais vendo na minha doceria, bolo de cenoura, porque ele é perfeito. A massa dele é maravilhosa, nós vamos cortar ele para vocês verem o quão fofinha ela é. E agora é a melhor parte, gente, olha isso, a faca desliza. Gente, olhem essa massa, que perfeição!
Lembrando que ela ainda tá quentinha. Olhem essa massa. Que fofinha. Cheirosa, com cheirinho de cenoura, sabe? Perfeita. Olha a cor dela, que maravilhosa. Perfeita. Agora vem a melhor parte de todas. Olha, chega a esbagaçar quando você pega com o garfo. Meu Deus do céu. Se tem bolo mais gostoso do que esse, eu desconheço. Olhem isso. Gente, esse bolo de cenoura é maravilhoso. A massa dele é super fofinha, tem aquele gostinho de cenoura, sabe? E não é um bolo muito doce. Então ele é perfeito para acompanhar com chá, um café, um suco. Então, gente, façam. Façam e comentem aqui, falem o que vocês acharam da nossa receita. Nos deixem sugestões e até a próxima. Beijinhos! Do 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 do.